Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Agradecimento especial à Tizan, que prepara todo esse estúdio para esse podcast chegar na melhor qualidade possível para você. Quer trazer sua rede social, seu podcast para cá? Entre em contato com a Tizan. E agradecimento também ao Lucas Negrin, nosso parceiraço aqui, corredor, fazedor de marmita e também especialista em imigração. Ele pode te ajudar a morar nos Estados Unidos. Se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, conseguir o green card, o Lucas é o cara para você conversar, certo? Hoje é especial e internacional. Estamos com Paulo Milagre. Fala, Lê. Poucos aplausos. Vamos, Paulinho, joia? Tudo bem. Que tudo camisa bem, é essa? Explica pra mim que camiseta é essa. Tô bonito. Trouxe uma pra camisa, gente? né? Então, a gente tá fazendo uma coleção. Você trouxe uma? É, com certeza. Ah, tá. Tem aquela separada. Caraca, seleção de Ruanda. Exatamente. Que Exatamente. bonito, uma eu achei longa maneira história. mesmo, cara. A camisa é bonita, o uniforme deles é bonito e tem as cores do Brasil, né? Tem tudo a ver. É verdade, É. Você sabe o significado das cores da bandeira ou ainda não? Não, mas eu sei que o verde significa a natureza. Ruanda é um país rico em natureza. Na verdade, eu acho que eu sei. Não, sabe o verde só. Não, tem o amarelo também, porque Que é teve ouro, muito. vai falar ouro. Teve, É mentira, teve isso é exploração. mentira. Dá um Google Teve. aí. Pode dar um Google aí, Rafa. pra ajudar. Pode dar, vai lá. Porque qual que é a religião que prevalece lá? Predominante católica. É A católica? maioria lá é católica. Porque os países muçulmanos, eles têm basicamente a mesma cor, né? Sim, E daí o sim. verde é a religião, o vermelho é o sangue derramado e tal. Tem a Tem diferença. muito disso. É que muita nem no história. Brasil, que o pessoal fala assim, o verde são as matas, o amarelo é o ouro, e não tem nada a ver com Lá isso. é. Mas vamos dar um Google. Aqui é porque eram as famílias imperiais, né? Sim. Dom Pedro e tal. essas Aham, coisas. aham. Há quanto tempo você tá lá? Desde o início, a minha primeira vez lá foi em dezembro de 2009. Aí eu fiquei em 2009, 2010, metade de 2011. Voltei em 2021. Caramba, 10 anos depois. Voltei em 2021 e desde então trabalhando lá como técnico. E agora faz um ano que eu tô direto lá sem voltar pro Brasil. Voltei semana passada. Vou ser honesto, né? Vou ser honesto contigo. Quando eu penso assim, vôlei em Ruanda, Aham. eu imagino assim, das coisas mais absurdas, mas assim, eu imagino não ter nem ginásio, o pessoal jogando na rua, na terra batida. É assim não, né? Não, tem isso Tem? também. Aqui também tem, né? Aqui também tem. Mas o que tem de estrutura lá em Kigali, na capital, tem uma Como é arena. que chama a capital? Kigali. Kigali. Tem uma arena, mais uma para você dar um Google aí, porque eu tenho certeza que no Brasil não tem, e são poucos lugares no mundo que tem uma arena como aquela. Chama Viu? BK Arena. Viu como você tava enganado? O Rafa mandou aqui, ó. É. A bandeira azul, é isso? Você mandou a banda azul? O que seria a banda? A cor azul, né? A faixa azul deve ser, né? O corretor copiou. A banda azul, eu falei, A banda a faixa azul representa felicidade e paz. Pô, agora você tá me ensinando. A amarela simboliza o desenvolvimento econômico. E a faixa verde simboliza esperança e prosperidade. O sol que tem na bandeira representa iluminação. A bandeira foi desenhada por Alphonse Crimobeneccio. Fica também para você esse registro histórico. Foi uma coisa que você me pegou de surpresa. Eu não tinha pesquisado aqui sobre é só isso. pergunta difícil. Aqui é só pergunta Tá difícil. bom, aprendi da lição. Ô, Paulinho, mas aí, em Ruanda, você trabalha com que categoria? Você trabalha só com feminino? Porque seu histórico é feminino, né? Meu histórico é feminino. Lá, eu trabalho com as duas seleções. Você é o técnico da feminina e da masculina? E masculina, adultas. E faço também a função de supervisor técnico das categorias de base. Trabalha pouco, então. Trabalho pouco. Eu tava precisando dessas férias. Lá trabalha bastante. E tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho. Potencial humano incrível, tem muita coisa. Bom, hoje o nível tá fora dos Jogos Olímpicos, né? É uma seleção que busca espaço e, evidentemente, que a sua chegada lá é um investimento no desenvolvimento do vôlei no país. É isso, claro. Mas hoje, assim, você colocaria as seleções masculina e feminina em que patamar, assim? Que prateleira a gente tá? Tá, é muito diferente o masculino do feminino. O feminino, a África em geral, o nível é um pouco mais baixo. Então, por exemplo, o ano passado, nós terminamos em quarto a CAN, que é a Copa Africana das Nações. E jogamos até contra o time do Luiz Omar lá, o Quênia. Que não é mais o Luiz Omar. Que não é mais o Luiz Omar. Sim. Aliás, até te perguntar.
O Luiz Omar estava com uma parceria com a FIF, né? Com a Federação Exato. Internacional. O seu negócio também é uma parceria com a FIF? Não, Não o tem meu nada a ver. não. O meu contrato é direto com o governo de Ruanda, o Ministério dos Esportes de Ruanda. Tá. E aí a seleção feminina terminou em quarto. Hoje, a África, o continente africano, só um representante pode... Que é o Quênia. vai para os Jogos Olímpicos. É o Quênia no feminino e o Egito no masculino. Então, assim, o nível do feminino, na minha opinião, ele é bem mais baixo do que o nível do masculino. Então, para falar de Ruanda, o masculino, se você fizer uma comparação técnica, ele está muito acima do feminino. Por outro lado, tem muitas equipes boas no masculino. O Egito em primeiro hoje, Camarões, Líbia é uma equipe muito forte. O Irã tem joga essa parte? Não. Quem? O Irã joga no Oriente Não, Médio. o Irã não. É, Oriente Médio. O Irã não joga ali. E o masculino fica em que lugar nesse campeonato? Ficou em quinto lugar também. Mas o feminino em quarto, o o masculino nível em todo quinto. do masculino na África é maior, é isso, né? O nível todo. Das O outras nível equipes todo. Que também. foi um ótimo resultado também. Aham. E também foi, no feminino, foi o melhor resultado da história de Ruanda, esse quarto lugar. E foi a primeira vez que Ruanda ganhou de Marrocos, equipes tradicionais, a África Árabe, que eles chamam. Que ali é a região de Marrocos, nós ganhamos de Marrocos, ganhamos da Algéria nas quartas de final. Então, todo mundo ficou muito feliz com isso, porque foi a primeira vez que, além de terminar em quarto lugar, é a primeira vez que Ruanda vence essas seleções no torneio africano. Então, se a gente olhar, né, de espaço de crescimento, o feminino tem muito mais espaço para crescer. Eu acredito que sim. Até pela concorrência, né? Porque, Exato. mas pode ter resultados melhores em curto espaço de tempo, ou menos. Exatamente, é isso mesmo. E hoje tem 4 meninas jogando fora de Ruanda. Tem 2 jogando nos Estados Unidos. Universidade? Universidade. Tem uma jogando na Universidade do Brooklyn, que é a nossa grande aposta lá. É uma oposta canhota de 1,94 m. Para mim, foi a melhor atleta que eu vi em Ruanda até hoje. E tem uma menina jovem, de 18 anos, uma ponteira, que tem 1,90 m, que vai sair de Ruanda agora, primeira vez para jogar, provavelmente na Romênia. E isso fortalece a seleção, né? É importante para nós que quanto mais atletas jogando fora, eles voltam com uma experiência maior, eles voltam fisicamente muito melhor, e isso fortalece a seleção. Mas o campeonato interno é fraco. O campeonato interno, o masculino hoje tem 10 equipes e tem as 4 primeiras equipes, as 5 primeiras equipes são equipes fortes. O campeonato é bom, mas quando você joga muito com alguém, eu jogo contra você, você contra mim sempre. Uma hora eu conheço você, você me conhece e não tem muito o que evoluir dali. Por isso que eu venho insistindo bastante para que a gente envie esses jogadores para jogar fora do Brasil, fora de Ruanda, fora do país. É legal, né? O Pato, Renato Russomano veio aqui sim. e tal. Tem alguns programas. E ele jogou na Itália, assim, né? E ele falou assim, cara, o nível é muito top, assim, porque você tem que jogar em alto nível sempre, porque os caras fisicamente são muito bons, tal. Então você tem o que você está falando, né? Quando eu jogo muito contra você, eu deixo de ser exigido, né? Exato, é exatamente aí muda isso. toda a configuração da sua estratégia. Tem muitos estrangeiros jogando no local? No Agora tem. De 3 anos para cá, eles abriram para os estrangeiros jogarem também. Hoje tem um brasileiro jogando lá, de Taquarituba, do interior aqui de São Paulo. A cidade mais bonita do Brasil? Sudoeste Paulista. Do Sudoeste Paulista? O pessoal é mais humilde lá. Tá. Eu ouvi falar muito bem de Taquarituba também. E além desse brasileiro, teve mais uma menina, uma brasileira, indo jogar lá. E Tunísia é um país que a população ama o voleibol lá, tem uma seleção muito forte. E hoje tem 2 jogadores da Tunísia, tem alguns de Camarões. Isso está fortalecendo a liga local. E se você comparar 3 anos atrás com hoje, a última liga que teve agora, os 5 primeiros times, não dava para saber quem seria o campeão. Foi uma briga boa ali na reta final. Então,
Agora sim, são as duas coisas que precisam fazer para fortalecer a seleção. Receber estrangeiro no país e enviar meninos para jogar fora. As duas coisas estão acontecendo. Como é que é o menino de Taquarituba, o nome dele? Matheus Matheus. Barbieri. A gente tá brincando de Taquarituba porque eu cresci em Taquarituba e comecei jogando vôlei lá. Minha família viveu lá por muito tempo. Meu irmão continua morando lá e tal. Sim. Mas eu vou trazer a analogia para Taquarituba e para tentar explicar o que acho que vocês estão pensando em Ruanda, né? Eu mudei para Taquarituba com 11 anos e já existia uma cultura de vôlei lá, né? Você chega para morar em Ruanda, já existe um vôleizinho lá. Sim. Tal, assim. Aí o que acontece? 2, 3 atletas despontam e eles saem para jogar fora. Né? Que foi o que aconteceu no meu caso. Saiu eu, Beto, Pares, né? Mais 2 caras de lá. Aí o que acontece? Você vira referência para quem continua lá. Exatamente. Né? Tipo, as meninas que foram jogar nos Estados Unidos. Quantas que estão lá? Opa, eu também quero isso, né? Quer ter essa experiência. E aí isso continua. Isso vai. Daí eu fui campeão da Superliga, o Betão também foi campeão da Superliga, o Beto chegou à seleção brasileira de base e tal. E você cria uma referência na cidade, uma referência no país que as pessoas querem copiar. E daí isso está inserido na cultura da cidade, né? O Matheus é muito mais jovem do que eu. Eu nem conheço o Matheus, mas provavelmente ele deve ter 22 anos. Começou a jogar por conta dessa história que começou na cidade lá em 80 e não sei quanto. Sim. E é a mesma coisa que vocês estão tentando fazer em Ruanda de uma maneira muito, né? Muito maior, muito mais profissional, porque para chegar em outro nível, né? Exato. Isso é muito legal. Mas esse é o exemplo. O Matheus, ele falou muito de você, né? Quando eu falei, vou encontrar o Ale, ele falou, pô, o Ale é de lá, de Taquarituba, a gente jogou vôlei por causa dele, tudo que você falou agora. Viu? É isso bate. aí. É Né? isso mesmo. E assim, deixa o exemplo. De verdade, eu não conheço o Matheus, mas já sou torcedor de Ruanda. E ele tá na seleção? Ou ele tá num clube? Não, ele tá num clube agora, mas a história do Matheus é assim: é um menino que foi bater bola com os amigos em casa. E em casa, na sua casa? Na minha casa. O pessoal costuma ir lá. Pra quem não sabe, ele mora numa fazenda aqui na Castelo Branco. Tem uma quadrinha lá onde tem os rachas ali, do vôlei de praia. E esse menino chegou lá dando porrada em todo mundo. E olhei e falei, cara, de onde você é? O que tá acontecendo? Por que você não tá jogando? Ele falou, sou de Taquarituba. Ele teve uma história difícil ali em Taquarituba e ele não teve a oportunidade de sair. Esse é o resumo. E aí eu cheguei a conversar com algumas pessoas. E aí eles falaram, pô, mas ele já tem 22 anos, tal. E não aconteceu nada para ele no Brasil. Eu falei, Matheus, existe uma chance. Você não tem registro, você não é um atleta... Ele não chegou a ser federado, isso? Não chegou a ser federado. E aí eu consultei, liguei para o pessoal da CBV, para o pessoal da Federação Paulista, consultamos também a Federação Internacional, o Fábio é um brasileiro que trabalha na Federação Internacional, e o menino não tinha registro em lugar nenhum. E a Federação Internacional mandou um e-mail para ele, pro Matheus. Matheus respondeu o questionário e ele foi livre. Hoje ele está registrado em Ruanda. O primeiro registro dele foi feito em Ruanda. É um ponteiro extremamente habilidoso, 1,98 m, que tinha o sonho de jogar vôlei. Eu falei, então, se você hoje está sem espaço no Brasil, tá aqui uma oportunidade. Ele abraçou, tá super bem, tá num dos melhores times de Ruanda. O time dele foi vice-campeão, não foi campeão agora, mas ele jogou super bem e na próxima convocação, a certeza absoluta que o nome dele estará na lista. Que legal, que legal. Poxa, que bacana. Viu? E a vida em Ruanda, assim, o cidadão Paulo Milagres. Como é que é a vida? Você mora num apartamento? Eu fiquei imaginando assim, é um calor desgraçado lá. Sempre. Todo dia, toda noite. Seco? Muito seco, muito calor. Mas Ruanda, Ale, você falou da vida do cidadão. Ruanda tem aquela história extremamente triste do genocídio, tudo que aconteceu. O auge, né, da crise foi em 1994, mas a história começou muitos anos antes, né? Quando você pesquisa, fala por volta de 1 milhão de pessoas morreram no genocídio. Deve ser muito mais. O número chega a quase 5 milhões se você pegar desde o início da história. E eu estava falando com o Rafa ali em off, né? Eles aprenderam muito, eles realmente aprenderam com o que aconteceu lá. Né? E a transformação do país, eu estive lá em 2009. De 2009 para hoje, parece um outro planeta. Então, assim, coisas que eu amo em Ruanda. É calor, sim. É seco, sim. Mas a segurança funciona muito bem. Aliás, a segurança é 100%.
Eu, como um homem branco, estrangeiro, se eu sair na rua às 3 da manhã para tentar comprar, ninguém vai me roubar. Nem a mim, nem a um cidadão ruandês. Isso não acontece. Tudo lá, uma discussão, um exemplo banal, uma coisa que acontece no Brasil, discussão de trânsito. Se eu encostar um tapa, são 2 anos de cadeia. Então, assim, É lá, tolerância zero. Né? tolerância zero. Tolerância zero. Então as pessoas respeitam. Então tudo é muito controlado. Eu vi um cara dizer uma vez que Ruanda é governado por um pequeno ditador. Pô, eu gostaria de ter um pequeno ditador desse no Brasil, porque o presidente, o Kagame, ele realmente faz o país funcionar. Em tudo. Eu estou falando de segurança, mas a saúde, por exemplo, o desemprego. Lá eles têm níveis de desemprego. O desempregado, ele tem um salário, ele tem uma ajuda de custo. Ele entra numa lista de espera onde alguém vai arrumar um emprego para ele até que ele consiga se adequar à própria área. Então, eu sou muito feliz e vivo muito seguro em Ruanda. Eu gosto. Sou suspeito para falar do país. Eu gosto de Ruanda. Legal. E o que você faz lá, assim? Quando você tem folga, tem um tempo, o que você pode fazer lá? Ou o que você gosta de fazer, no caso? Ruanda recebe muito turista. Quando eu estou no Brasil, isso é um hobby que eu tenho, eu gosto de pedalar. Então, quando eu estou lá, eu pego nas minhas folgas, eu pego a bike e saio explorando a cidade e as áreas fora da capital. Tem muita montanha, muita trilha, muita cachoeira. Tem uma região de Ruanda que faz fronteira com a Tanzânia. É uma região que tem umas cachoeiras. É um lugar, assim, maravilhoso, a natureza inexplicável. Você já viu o Demônio da Tasmânia? Ainda não. Mas... É irresistível, né? Fala Tasmânia. Não tem. Da Tanzânia. Tanzânia. Ah, a divisa é da Tanzânia. Tanzânia. Ah, errei. Não. Errei, me empolguei. Não, me empolgou. Não é esse. Me empolguei. E eu saio... eu acho que eu aprendi a desenvolver. Acho que é uma missão que eu Paulinho, tenho aqui nessa vida. Eu amo voleibol, eu amo trabalhar com esporte de alto rendimento. Mas, de alguma forma, encontrar pessoas em lugares onde poucos iriam visitar, eu acho que isso talvez tenha sido uma missão que eu recebi. Então, nesses passeios, até no meu Instagram, eu vou te mostrar um vídeo depois. Eu estava passando não tem como explicar, uma estrada de terra, quase 200 quilômetros da cidade. Eu não fui pedalando até lá, tá? Eu levei a bike e fui pedalar no carro, naquela área. Agora fiquei curioso, é mão inglesa lá ou não? Não. Alguns carros têm o volante do lado direito, mas são poucos. E aí, num desses passeios, eu parei e eu postei o vídeo no Instagram de crianças jogando com uma bola. Eu não sei como eles fizeram aquela bola. Vôlei? Jogando vôlei. Numa rua de terra, com um corredor. A rede era um dos meninos que ficava com... Ficava parado? Estendido. Que genial. E o menino tem, né? Agora ele tá com 15. Eu conheci ele há 1 ano e meio atrás. Ele tava 13, quase 14. O menino tá jogando. Então eu encontrei esse moleque, assim, é parte da missão. Passeando, eu falei, onde você mora? Aí a região que ele mora tem um dos melhores centros formadores de voleibol, um colégio. E ele não era desse colégio. E aí, nesse contato, tinha um rapaz comigo, de Ruanda, a família não falava inglês, e fizemos o contato com os pais para levar o menino para a escola, e o menino tá na escola jogando. E o menino tem habilidade, tem qualidade. Isso é missão mesmo. Isso é missão. Né? Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Então, é uma missão que eu decidi abraçar. Que legal, cara. Qual que é a língua deles, né? Kinyarwanda. Você não fala nada? Falo, algumas coisas. Tipo? Amakuru, Nimeza. Traduz agora. Gutino Mupira. Gutino Mupira cabeça. Vamos jogar a bola, vamos fazer o treino, com certeza. Gutino no pira cabeça? Exatamente. Como é que é a tradução? Vamos jogar, com certeza nós vamos jogar. E aí, por exemplo, o Mesute é assim, e aí, como você tá? De uma forma um pouco mais informal. Tipo, e aí, beleza? E aí, beleza? E quando você fala o Amakuru, o formal é como vai você. Quando você encontra, por exemplo, a minha chefe é a ministra dos esportes. Amakuru? Amakuru. É o cumprimento. É o cumprimento.
Mas tem bastante coisinha do dia a dia, assim. Mas a pronúncia que não é aprendi. difícil, né? Por causa da Não. fonética meio parecida com a nossa. Exatamente. As palavras são parecido. totalmente diferentes, mas a fonética, isso que já ajuda, né? Ajuda bastante. E hoje em dia, né, com o Google ajudando, você estuda uma frase, uma palavrinha por dia. Não, Então mas eu assim, consigo... na cidade, tá escrito na Em Kinyarwanda. tudo escrito em Kinyarwanda. Kinyarwanda. Em inglês, não. Acho que metade dos lugares, sim. Porque você fica exposto à língua, né, Paulinho? Essa que é o grande lance de você morar fora, no aprendizado. Você fica exposto à língua, você vai aprender palavras que você nem imagina, né? Pois é. Eu sempre dou esse exemplo. Eu morei em Paris e tal, tava andando na rua, aí tava escrito assim, pieton. O que é pieton? O que é pieton? Na rua. Aí eu achando que era desvio. Mas não é desvio, é pedestre. Então o pedestre tem que andar por aqui, o pieton. Você vai fazer, você está exposto à língua, você vai aprender. Você mesmo, ninguém me ensinou, né? A placa dizia tal coisa e tal. Enfim, e isso deve acontecer com você várias vezes. Né? Vai no mercado, pô, né? Leite. Né? Como é que fala leite? Pão, né? Essas Exato. Coisas, você vai aprender um monte de vocabulário. É um desafio. E só vivendo fora para você. E eles te cobram para falar a língua deles, assim? Ou Eles não me cobram, mas eu sei o quanto eles ficam felizes exatamente, quando eu falo alguma coisa. Porque é um sinal de respeito, né? Exatamente. Assim, estou tentando me inserir na cultura de vocês. Exato. Eu, por onde eu passei, tentei aprender um pouquinho. A gente vai chegar nessa parte. Vai chegar deu uma lá, rodada, né? Deu uma rodada boa. E na parte cultural, o que mais te chocou e o que mais você abraçou, assim, que você tenta fazer, assim, para estar inserido culturalmente no país? Ale, de verdade, eu esperava um choque negativo desde a primeira vez que eu fui. Eu não tive esse choque. Eu nasci na freguesia do Ó, nasci na Brasilândia. Da freguesia. Exatamente. Essa música é a marca de quem foi da freguesia. E eu vi muita coisa na minha infância e adolescência. E eu tenho certeza que a vida foi mais difícil aqui do que lá. Então, assim, e de novo eu vou falar. Talvez eu não peguei a pior... talvez não. Eu não peguei a pior fase deles, a crise, que foi o genocídio. Então, quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de ver o lado bom. Então, assim, fora da capital, você ainda vê muita... Você vê a pobreza, você vê muita simplicidade, condições que precisam ser melhoradas, mas o governo trabalha para isso. Ninguém passa fome em Ruanda. Ninguém passa fome. Não importa se você está na capital ou se você está 500 quilômetros longe dali. O governo, ele realmente dá o suporte às famílias. Então, assim, a parte chocante é isso. Quando você está muito longe da capital, você vê aquelas casas de barro ainda, com um fogão a lenha, mas em 2010 a eletricidade não chegava no país todo. Em 2021 já tinha eletricidade em 100% do país, como a telefonia celular. A internet, a qualidade do sinal de internet foi um dos melhores lugares que eu já visitei na minha vida. Então, tem essa pobreza nos locais distantes, mas isso foi o que mais me chocou, assim, dessa qualidade de vida nesses locais, os locais mais pobres. Mas ainda assim, eu acho que é mais fácil do que viver numa periferia no Brasil, fazendo essa comparação. Mas quando eu digo assim, de alimentação, sei lá, algum costume, tem alguma coisa assim que você tem... Poxa, como é que é isso, né? Sei lá. Eles comem goiabada no café da manhã. Eles sabem que eles comem muito no café da manhã? Carne de panela com batata. Poxa, que delícia, né? Pois é. Meio cedo, mas é delícia. É meio cedo, né? E você fala, pô, carne no café da manhã. E aí chega uma hora que você fala, deixa eu experimentar. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Mas toma café preto? Toma café preto. A alimentação é muito parecida com a nossa. Tem muito arroz, as mesmas saladas, tem muito alface, tomate, as frutas. O abacaxi é o abacaxi mais doce que eu já comi no mundo. Não importa onde você vá, não sei porquê, o abacaxi é um espetáculo. Mas é muito abacaxi, banana, melancia. Essa com certeza não foi uma dificuldade. A alimentação foi tranquilo. E tem algumas coisas diferentes. O modo de preparo, eles comem muita mandioca. Pimenta não? Bastante pimenta. Eu não sou chegado em pimenta. Não, é porque é muita pimenta. É muita pimenta. É. Mas as pimentas, eles geralmente deixam separado para quem quiser
colocar na comida. Nossa, eu fui cobrir o Grand Prix na China, em Ningbo. Aí eu cheguei, a gente chegou de madrugada, tal, acordei de manhã pra tomar um café, cara. Aí fui na pista, assim, do café da manhã do hotel da China. Tava tudo boiando. Toda a comida, eram umas massinhas, tudo boiando. Eu falei assim, cara, acho que eu não vou ter coragem de comer. Porque tenho muito medo de passar mal no trabalho. Sim. Não tá acostumado, aí você, você perde o comida trabalho. forte. Aí do lado tinha um KFC. Eu falei assim, vou lá. Vou lá, porque é sanduíche, né? Cheguei lá e pedi um sanduíche. Cara, dei a primeira mordida, velho. Não consegui comer de tanta pimenta que todos os lanches têm pimenta. Aí eu fiquei, acho que lá, 1 semana e meia, 10 dias, todos os dias Pizza Hut. Eu e a equipe inteira. Todo mundo foi. Porque é muita pimenta. Eu tinha muito medo de passar mal. Sim. Você tinha me falado, né, que eles estão. Ruanda está investindo não só no material humano, mas na parte física, estrutural também, né? Sim. Hoje tem um ginásio novo, né? Um estádio sendo construído, né? O estádio foi inaugurado semana passada, dia 1º de julho, o estádio e o complexo. Tem uma arena multiesportiva, que normalmente quem usa é o voleibol e o basquetebol. Agora tem o estádio, inclusive a seleção brasileira de veteranos vai fazer um jogo lá em setembro, se eu não me engano. E dentro do complexo tem mais 2 ginásios. E assim, a arena, mais uma vez, uma das melhores que eu já vi. Tudo. São 12 vestiários, tem sala de musculação, sala de fisioterapia, tem tudo. É realmente uma arena completa para 12 mil pessoas. O voleibol já jogou muito lá com o ginásio lotado. E o ginásio, o que acontece nos jogos de voleibol? As pessoas entram no ginásio, são 12 mil pessoas. O ginásio do lado, o ginásio menor, num telão, aproximadamente 4, 5 mil pessoas assistindo do lado de fora. É desse jeito. Mentira, não é possível. É desse Vocês jeito. gostam mesmo, então? Também tem um vídeo no meu Instagram de um jogo de 2021. Como é que é isso? Paulo Milagres, né? Tem poucos, né? Fazendo milagre. Paulinho.milagres. Tem poucos fazendo milagres assim, né? Toda vez que eu imagino, né? Talvez seja até um estereótipo, assim. Desculpa se eu estiver falando uma bobagem, mas a gente pensa assim, a torcida africana sempre muito feliz. Muito. É assim no vôlei também? É assim. O africano, ele... Em Ruanda, o povo de Ruanda é muito receptivo e muito respeitoso. E o esporte é a principal atração. Então, o futebol, o basquete, o vôlei, hoje o handball também e o ciclismo. Não importa onde, eles estão lá com torcida, pintado, cantando. É muito divertido e é uma das coisas que mais move a população. E esse jogo lotado que você falou, é clube ou seleção? Seleção. Sim. Seleção é a paixão maior, então. Seleção, qualquer vôlei, basquete, futebol, seleção vai jogar, o ginásio tá cheio. E os atletas conseguem viver só do vôlei? Hoje sim, Ale. Isso mudou bastante de 2010 para cá. Desde 2020, na verdade, muitos jogando fora. Tem meninos, tem um oposto muito bom lá, quase veio jogar no Brasil agora. Não veio, para você ver, né? Como as coisas mudaram. Não veio porque a oferta financeira aqui não foi suficiente para cobrir o que ele ganhava, o que ele ganha em Dubai. E agora ele tem 2 propostas da França. O menino é realmente um jogador acima da média. Como é que é o nome dele? Wycliffe. Isso. Ele é o capitão da seleção hoje. O menino em 2010, o tio dele era meu central e ele um garoto que ia na quadra. Eu falava, pô, esse moleque comprido, tem qualidade. Hoje ele é o capitão e provavelmente o melhor jogador da seleção. E você é o único brasileiro na comissão técnica e tal, ou tem mais gente? Tô sozinho. Em 2010 nós fomos com uma comissão técnica completa, eu e mais 4. E desde 2021 eu tô sozinho. Trabalho com os técnicos locais. Mas aí em 2010 você plantou uma semente só? Você foi lá, você ficou um ano lá? Né? Fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi lá e trabalhou e já saiu. Tipo, foi um trabalho mais pontual. Foi mais pontual. Exato. E como é que surgiu esse contato contigo para te levar para Roma? Tem um amigo, o Eduardo Esposito, um dentista que jogou voleibol na época do Chapecó. Ele se formou dentista e foi para um congresso de odontologia no Quênia. E isso em 2009. Um ministro, talvez um embaixador, não me lembro, de Ruanda, falou, você é brasileiro, eu preciso de um técnico. Imediatamente ele falou, ele vai me pedir um técnico de futebol. E o cara falou, eu preciso de um técnico de voleibol, porque Ruanda ama o vôlei, as pessoas praticam voleibol lá.
E de lá, ele entrou em contato comigo e falou, Paulinho, a gente precisa visitar Ruanda. Uma semana depois, eu já tinha embarcado para visitar. Foi em 1º de dezembro de 2009. Passei 15 dias em Ruanda e eu fiquei impressionado. Cada canto da cidade, onde tinha uma rua, onde tinha um espaço, ou era uma corda, ou era seja lá o que for, estendido numa rede e as crianças jogando com uma bola ou qualquer coisa parecida com uma bola. E aí eu falei, aqui dá para fazer alguma coisa legal. E os próprios times, tinham alguns meninos com baixa qualidade técnica, jogando um voleibol antiquado, mas muito moleque grande. Em 2010 eu só trabalhei com o masculino. E aí eu falei, vou aceitar esse desafio. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Eu criei uma relação de amor mesmo com o país. E você é técnico masculino e feminino. Hoje, aí é chip que você tira? Assim, agora, porque, sim. É outro esporte. É isso que eu falo. É outro esporte. Hoje eu demorei pra fazer essa troca, mas hoje eu prefiro ver o feminino jogando. Eu acho que tá muito mais legal, assim. Não só, tipo, a pessoa fala assim, porque tem mais rally. Não, eu acho que ele é muito mais tático do que o masculino hoje. Exato, muito mais estratégico. Por isso. Eu trabalhei muito mais, eu tava pensando, eu vou fazer 30 anos, eu comecei muito cedo como técnico, né? Aos 19 eu já me tornei técnico, eu trabalhei no BCN. Você vai fazer 30 anos de idade, você tá mentindo, né? Não, vou fazer 30 anos trabalhando como Caramba. técnico. Vou fazer 48 agora, em agosto. São 20, serão... Tô fazendo agora 29 anos trabalhando como técnico já, comecei bem cedo. Mas, então, E a maioria do tempo no feminino. E o que você acha que é o mais diferente para trabalhar como treinador? Qual que é a grande diferença do masculino e feminino? É a maneira de passar a informação, né? Eu acho que a maneira como você conduz... Primeiro que você já falou, estrategicamente existe uma diferença muito grande. O masculino, você define o rally muito mais rápido. E principalmente o feminino, as transições do jogo, né? Você saca e se bloqueia, defende, arruma um contra-ataque de acordo com a defesa. Então o rally é maior, sem dúvida alguma, e isso torna o desafio estratégico ou tático muito maior. E durante a preparação, também, eu acredito que o masculino ele assimila mais rápido e de uma forma diferente. Então, como você disse, tem que trocar o chip. A maneira como você conduz os homens e a maneira como você vai conduzir as mulheres. Essa é a grande diferença. Eu, particularmente, eu sempre estudei muito. Eu tenho 5 pós-graduações e 2 MBAs. Mas nos últimos anos, eu deixei um pouco... Não deixei de estudar a parte estratégica e tática, mas eu me voltei principalmente para o lado humano, como conduzir. Eu fiz uma MBA em gestão de pessoas dentro do esporte. Para eu aprender e melhorar a comunicação e para mim mesmo. Todos nós temos que evoluir sempre, né, Ale? Então, eu também tive os meus problemas, as minhas dificuldades, e eu falei, o que eu preciso? Comportamento humano, para saber comunicar e para eu melhorar. Foi isso que eu busquei. Deixa eu tentar traduzir e fazer perguntas, né? Porque assim, você falou assim, o masculino entende mais rápido. É que o masculino, ele não contesta, né? Ele fala assim, você vai bloquear a diagonal aquele lá. Beleza, ele vai lá e vai tentar fazer a diagonal. A menina, você fala assim, você vai bloquear a diagonal. Ela fala assim, mas por quê? Ela já olha assim, mas eu tava bloqueando paralela. Tal, e já conversa com ele mandou pro lugar de diagonal. Já não concordo. Elas contestam muito mais. E talvez você tem que dar informação e não explicar o porquê, mas a razão, né? Não, porque eu tô mandando, porque assim, assado. O questionamento, para mim, ele é muito bem-vindo. Isso foi uma coisa que eu aprendi. A minha grande mentora na minha formação como voleibol foi a Irma Conrado, que muito... Você é a 19ª pessoa que fala da Irma aqui, tem que trazer. A Irma você tem que trazer. Eu sou muito suspeito para falar. Depois de muitos anos, a relação que eu desenvolvi com a Irma foi uma relação de mãe e filho mesmo. E ela foi a minha grande mentora. E ela sempre falava para mim, falou, quando o atleta te questionar, você tem que receber isso como uma forma positiva de ou você sabe e você explica, ou você não sabe e estuda, vai atrás.
Então, assim, quando eu tinha 19, 20 anos, que eu já briguei com a Irma, que ela falou, não, você tem que estudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. 19, 20 anos, você não tá muito, né? Vou estudar, não vou. Porque já sei. Talvez, mas você quer fazer outras coisas também, né? E tudo que ela, eu sou muito grato à Irma por tudo que ela fez. Tem outras pessoas, claro, na minha vida também, mas eu comecei com ela quando eu tinha 19 anos, ela falou pra mim assim, eu tava no Olímpicos Telesp. Eu era o último ano de juvenil, Ah, jogando. jogando. E aí a Telesp montou aquele time com o Maurício, o Marcelo Negrão, os búlgaros. os búlgaros, tinha o Dentinho, Como é que tinha o era o nome dos Henrique, búlgaros, cara? o Levi. Os búlgaros, eles vieram um ano depois Ah, o pro primeiro Olímpicos, ano. não no Aí, primeiro ano de Olímpicos. aí tinha o Gilvan. Exato, o Gilvan, era esse time, o Levi, era essa geração, o Dentinho, que era policial. E a Irma falou pra mim assim, ela chegou pra mim desse jeito, num dos primeiros, a segunda ou terceira vez que eu encontrei a Irma, ela falou assim, você é um anão. Foi assim. Ela falou, tá na hora de você decidir. Que honestidade! Decida, você quer jogar ou você quer ser técnico? Aí eu me olhei e falei, cara, eu vou ser técnico, né? Falei, os caras gigantes, os caras muito melhores que eu, maiores e melhores. Você atacando. Não, levantador. Mas, pô, Maurício, claro, o Maurício era mais velho, mas a minha geração era o Ricardinho, Nauber, Giba. Acho que não dá pra jogar com esses caras, né? E aí eu resolvi, não, ainda mais desse tamanho. Eu resolvi estudar e seguir a carreira de técnico. E aí, voltando ao início. Então, uma coisa que eu aprendi com a Irma, o atleta, ele questiona. Eu aceito isso da melhor maneira possível. E eu acho que quando você tem esse tipo de conduta de sentar e discutir tudo, deixar as coisas mais claras, os problemas diminuem. Mas você precisa de tempo, né? Eu também eu sou super a favor, né? Uhum. Que seja com respeito, porque você tem que respeitar uma hierarquia. Claro, assim, né? O claro. técnico vai dar a última palavra. Mas é que o atleta na quadra enxerga coisas também, sabe? Ele pode chegar pra você e falar assim, ó, aquele jogador tá fazendo isso, isso, isso. Tá tendo dificuldade pra isso, isso, isso. Né? Porque você tá ligado em 200 mil coisas e um cara ali pode estar vendo. Eu fazia muito isso quando jogava. Eu falava assim, ó, tipo, vamos marcar 2 e defender na 2. Vamos deixar um cara só no corredor, porque esse cara só vem pra diagonal mesmo. Tá? Por exemplo, né? Uma coisa absurda. E isso acaba ajudando, né? Você coloca o time todo pra pensar no jogo, né? Não só respondendo a um comando, né? Exatamente. Que faz uma diferença. Exato. Aí, pô, a escolha foi ótima, né? Porque, né? Sem dúvida. Jogar Eu fiz a escolha certa. Você devia estar fazendo outra coisa. Tal. Mas eu lembro muito de você no Pinheiros, assim. Sim. Foi onde tudo começou mesmo ou teve uma história antes? Teve uma história, Lê. Como eu disse, o BCN em Osasco era o primeiro ano, talvez segundo ano do BCN. Eu entrei na faculdade em 95. No final de 96 eu já estava trabalhando lá. E eu lembro quando eu entrei, a Irma era técnica do juvenil, o Josenildo era o técnico da equipe adulta. Depois veio o Sérgio Negrão para a equipe adulta. Então eu tive uma universidade com mestrado e doutorado de voleibol, aprendendo com todas essas pessoas. Ah, você tem uma ideia, o Josenildo não sei se ele ainda é, né? Mas ele era professor da CBV para dar curso aos técnicos, Sim. né? Eu também não sei se ainda é. Eu já fiz curso com ele. Você trabalhou com ele, é um curso. E ele foi técnico do Banespa no auge do Banespa, né? Sim. Um dos grandes títulos do Banespa. E começou tudo ali. E logo no meu primeiro ano, eu lembro que teve uma chance de eu assumir a categoria infanto-juvenil na época. E a Irma falou pra mim assim, que nível de técnico você quer ser? Eu falei, eu quero ser o melhor possível. Ela falou, então você vai passar por todas as categorias. Ela falou, não vou te dar o juvenil agora, você vai começar na categoria iniciantes. Então uma coisa legal que ela e o Vinhedo, que trabalha como meu empresário hoje, ele fala isso. O Vinhedo levantador ou teu empresário? Ex-levantador. Ex-levantador. O Vinhedo é um grande amigo de muitos anos e um cara extremamente competente também. E ele fala, isso precisa estar na sua apresentação. Eu, no Brasil, todo mundo, quando pesquisa, é o que eu escuto dos outros. Eu fui o técnico, acho que o único técnico que ganhou um título em todas as categorias. A federação fez um campeonato iniciantes naquela época, fui campeão. Aí eu trabalhei no Pré-Mirim, fui campeão. Eu fiquei de 1 a 2 anos em cada categoria. Depois no Mirim, o infantil e infanto, eu fiquei... E o tempo inteiro que eu estava trabalhando nessas categorias mais novas, eu era assistente da Irma no juvenil e acompanhava sempre o adulto. Acompanhei o Sérgio Negrão, acompanhei o Zé Roberto na época do Finasa, a BCN virou Finasa, né? E outro mestre que eu pude acompanhar de perto. Então, eu vi... É um privilégio. É um privilégio.
E aí eu tive essa oportunidade de ganhar títulos em todas as categorias. Eu considero que isso me deu assim uma capacidade técnica que hoje eu agradeço. Hoje eu entendo porque a Irma fez isso. Me ajudou muito quando eu cheguei no adulto. Você consegue identificar mais rápido. Eu acho que isso foi uma vantagem para mim. E o adulto, especificamente, começou em 2011, quando eu cheguei no Pinheiros, trabalhando como assistente do Vagão, hoje técnico do Barueri, E auxiliar do Zé Roberto e na seleção auxiliar do Zé também. Roberto Já também participou na aqui, pode. seleção. O Vagão, hoje Seleção de técnico da base. seleção de base, foi campeão mundial sub-23. Então, a minha escola, os profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu acho que eu sou um cara privilegiado. Passa a lista aí de onde você. A Josenil, Não, eu não, não, trabalhei, não, não os lugares que eu dos trabalhei. clubes, é. Eu trabalhei BCN, Finasa, Bradesco, eu fiquei 14 anos lá. Caraca. De lá eu saí e fui para o São Caetano Blausigel, como assistente do Mauro Grasso, outro mestre que eu tenho E também. era um baita time bom também. Baita time bom, Fofão, Mari, Sheila, eu também fui assistente do Mauro. De lá, ali eu só fiquei um ano, porque foi dali que eu mudei para a África. Foi a minha primeira vez em Ruanda. Voltei pro Pinheiros com o Vagão. Fiquei 8 anos no Pinheiros. 4 anos como assistente dele, depois 4 anos como técnico do Pinheiros também. Saí do Pinheiros, fiquei 2 anos na Polônia, 1 ano na Romênia, agora de volta para Ruanda. E esse ano ainda não sei o que vai acontecer. Tem tanta coisa rolando que eu ainda não sei para onde eu vou. Eu vou continuar com a seleção de Ruanda, muito provavelmente. Mas o meu acordo com eles era que no primeiro ano eu me dedicaria a identificar, traçar um mapa. Hoje estamos aqui, é para cá que a gente tem que ir. Mas a partir de agora, eu tenho inclusive a permissão deles de comandar um clube também. É importante para mim, como técnico, poder dirigir um clube. Mas aí você tem um objetivo aqui no Brasil ou fora? Ale, eu pretendo continuar trabalhando fora. Pretendo trabalhar fora. E eu tenho sim o objetivo de voltar e trabalhar no Brasil um dia. Mas tem muita coisa que eu preciso aprender, ainda estou me desenvolvendo. Eu com certeza estou pronto para trabalhar em qualquer lugar do mundo hoje. Hoje eu me vejo assim. Mas esse lado, essa experiência fora também traz muito aprendizado, muito conhecimento. E a minha opinião é que a gente está sempre aprendendo, a gente tem que evoluir sempre, continuar estudando sempre. O voleibol, o esporte, não só o vôlei não para, né? Cada ano tem uma novidade, uma coisa nova, os caras estão mais fortes fisicamente, o jogo está mais rápido, olha a qualidade hoje. Olha a Naemi jogando na seleção brasileira. Eu sou fã dessa menina. A líbero, né? Olha quando sobra uma bola para ela levantar. Ela levanta no mesmo nível de uma levantadora. Muitas Então, vezes até melhor, né? Dependendo do dia da levantadora, até melhor. exato. E não, e tem outros líberos pelo mundo já fazendo jogadas mesmo, assim, levantando bola de primeiro tempo, né? Sim. Da linha dos 3 e tal. É. O que você acha que você pode aprender lá fora, assim, porque dá essa preferência para fora? Porque não deveria ser de um grande projeto aqui no Brasil, opa, pô, posso antecipar essa volta? Sim, sim. Isso foi uma coisa, Ale, que eu aprendi com o Zé Roberto. Ouvi dele e vejo ele fazendo isso muitas vezes. Você repara, quando chega próximo da Olimpíada, o Zé nunca tá no Brasil. E eu ouvia ele falando, eu vou sair para entender o que está acontecendo lá fora. Porque, por exemplo, ele estava na Turquia. Então, os 2 times, talvez, de maior investimento do mundo hoje. Né? O Vakif é um deles. Tem o Fenerbahçe também. Tem o Eksaksehir. Os times são... Não preciso te explicar. Olha o nível dos times. E o Zé, ele falava... Eu ouvi dele em treino. Eu falava, vou sair para entender, para ver todo mundo de perto. E aí, quando chegar na Olimpíada, ele tá mais antenado, sabe o que vai acontecer. Então, assim, quando você sai, principalmente para a Europa hoje, as escolas são totalmente diferentes. E cada uma tem a sua particularidade, onde você consegue ver coisas que você não vê no Brasil. As ligas são bem diferentes. Você vê jogadoras estrangeiras vindo para cá. A oposta polonesa, por exemplo, quando veio jogar no Osasco. Tava no banco desse time da Polônia, esqueci. Cara, me deu branco o nome dela agora. Mas olha o quanto ela sofreu para derrubar a bola aqui. Uma das melhores opostas do mundo.
Então, jogar no Brasil é muito difícil. Aqui, o volume muito alto, todo mundo defende muito. E aí, eu fui para Polônia. Não é o mesmo volume, mas como é que passa com um bloqueio daqueles? Todo mundo muito grande, um jogo de força. Aí, a Romênia, trabalhei na Romênia, é uma mistura. Já não é um time tão alto, mas já tem um volume maior. Eu acho que isso é uma opção minha, tá, Lê? Eu acho que quando você vive escolas diferentes, isso foi o que eu fiz na minha carreira aqui. A Irma, na época que não tinha nada estatístico nem nada, a gente importava DVD de outros lugares do mundo, escola japonesa, como funciona, escola americana. Hoje a gente tem muito mais acesso. Então eu, quando vou trabalhar, quando você tem tempo, numa temporada, numa periodização, vai trabalhar a recepção, por exemplo. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Vamos trabalhar um pouquinho essa técnica aqui. Por mais que o atleta esteja acostumado com aquele tipo de técnica. Ó, no Japão eles trabalham um pouco mais assim, a escola americana um pouco mais assim, e no Brasil, e aí você dá uma dica ou outra, e eu gosto disso. No final, onde é que você se sente mais à vontade? Qual é o tipo de técnica? Porque às vezes ele trabalha uma técnica, ele costuma seguir uma determinada escola que ele viu muito, e ele fala, pô, eu nunca tinha experimentado treinar com uma técnica diferente. E ele muda. E muitas vezes ele melhora. Então, as pessoas costumam falar, eu ouço muito de todo mundo. A gente não consegue ser amigo de todo mundo, né? Não é todo mundo que gosta de você. Você que é mau caráter, Mas eu consigo. o Vinhedo falar para mim, Paulinho, mesmo as meninas que não são muito chegadas em você, não tem ninguém que fala mal do seu trabalho. Eu falei, bom, esse é o que mais assim, importante para mim. Tem meninas que não gostam de você? Como é que me conta essa história aí? Não sabia que você tinha inimigos. Sempre tem, né, Ale? Eu não gosto daquele técnico, eu não jogava com ele. Sempre tem. Não, isso nunca aconteceu. De quem fala, não vou jogar com ele. Graças a Deus, isso não. Mas ninguém é unanimidade, né? E hoje você acha que o grande mercado do voleibol tá onde, assim? Se você quer ser um dos melhores do mundo, vamos falar do feminino primeiro. Você quer ganhar muito bem, tá nos melhores times do mundo? Turquia, Itália. Mas tem muitos times da Europa também. Eu morei na Polônia. A Polônia respira vôlei. O voleibol é o primeiro esporte do país. Um jogador, né, no naipe masculino, um cara que vai para a Polônia hoje, ele tá no top do mundo. Os ginásios, o nível, mas é difícil, né, você ser pontual assim, esse lugar. Acho que tem mais de uma opção hoje. Superliga Brasileira, olha o quanto ela evoluiu. Então, acho que aqui no Brasil, a Polônia, principalmente, a Turquia, a Itália sempre. Então, o mercado acho que está bem espalhado, está bem dividido. Olha, dá uma olhada nessa última VNL. Nós perdemos aí para o Japão, um jogo 3-2. Do primeiro ao oitavo ali, não dá para falar. Quem vai ganhar a medalha de ouro na próxima Olimpíada? No masculino? Nos dois. Os dois? Quando você fala onde está o mercado, é difícil. O masculino, as 8 primeiras seleções podem ganhar. No feminino, talvez. Eu brinquei, você falou da Polônia, né? O meu esporte número 1. Eu brincava com o Caio Ribeiro. Eu falava assim, se eu tivesse nascido na Polônia, eu ia ser o Caio Ribeiro. Por ter jogado no vôlei, entendeu? Porque sim. tem outro peso. Mas o Lewandowski é polonês, né? Então acho que ele deu uma empurrada boa pro futebol lá, que eles ganharam a Euro e tal. E eu fui lá nessa época, assim, o pessoal tava falando muito do futebol, assim, né? Sim. Tava brilhando, mas... Ainda assim não bate o vôlei. Não bate. Lewandowski e Leon, onde você anda na rua, tem o outdoor deles. De tudo quanto é marca. Mas se bobear... Nessa VNL eu não achei que o Leão jogou bem, não. Eu esperava muito mais dele, cara. Você acompanhou? Acompanhei. Ele jogou bem. Um jogo. É, isso contra mesmo. o Brasil. Assim, eu fiz o primeiro Mundial dele em 2010 por Cuba ainda. Fenômeno, 16, 17 anos. Assim, esse cara ninguém vai pegar no mundo, tá? É que ele é um bom tempo parado, tá? Mas já passou, né? Isso aí já tá. Pois é. Me impressiona muito mais o Kurek que tá jogando até agora num nível absurdo. Mas tem muito jogador bom. Isso é uma... cara, a maneira como o voleibol se espalhou, tem vários técnicos brasileiros, né? Aí pelo mundo, italianos também. Onde eu vou também tem um técnico italiano. Então acho que tá todo mundo subindo um pouquinho de nível. Você falou dos jogadores, né? Eu não sei se tem outro brasileiro jogando, mas eu sei que o Thales está jogando lá, né? O líbero da seleção. O Thales está jogando lá. E realmente, eu acho que ele evoluiu, assim, comparado com outras
Sim. Né? Ele sempre tem uma postura mais séria, tal, assim, mas Uhum. ele tá muito mais líder do que antes, assim. Eu acho que para líbero e levantador você tem que ter esse quezinho assim de Tem. liderança, porque você Precisa. participa muito do jogo. Né? Precisa. Quanto mais próximo você tiver dos melhores do mundo, mais você vai E no evoluir, né? feminino também se apostaria nesses mercados também? Turquia e Polônia, Ah, Itália, Turquia, assim? Polônia, Itália, com certeza. E Brasil, para mim, eu considero que É que o Brasil talvez perca muito na questão financeira, né? Tipo assim, é porque exatamente isso. economicamente é outro Euro, patamar. Né? dólar, como é que você briga, É. né? Mas se tivesse, né, essa disposição financeira, eu acharia interessante também jogadoras virem jogar aqui para entender um pouquinho como funciona aqui o sistema e como é o Ah, volume de jogo. E para liga também é super Para a interessante, liga né? também, para a liga também. E A gente faz repatriando alguns atletas, né? Tipo, o Bruninho tá voltando, né? E é sempre uma exatamente. atração, é super, super legal. É. E, cara, você consegue me explicar o fenômeno japonês hoje em dia? Assim, ó, a seleção feminina chegou na final da VNL, a masculina também. Uhum, E pra mim, o time mais legal de assistir jogar é o time japonês masculino. uhum. Parece, eu brinco, parece que tá todo mundo dando uns pulinhos, assim. Joga É. dando pulinhos, assim. Cara, eles defendem e atacam. E hoje eles bloqueiam. Então, eles estão jogando de igual para igual contra todo mundo. Todo mundo. E isso era meio que impensável há 4 anos, porque eles tinham perdido muita estatura. Uhum. Me explica qual é a visão de treinador. Ale, eu acho que o Japão, assim, todas as seleções evoluíram muito. Eu não acredito que o Japão tenha deixado de evoluir. Eu não sei se a diferença foi em alguns anos atrás aí, não sei se foi pela estatura, mas tecnicamente o Japão sempre foi uma Sempre foi muito referência. bom, é. Sempre foi Tanto que você usou. Desculpa, Paulinho. Não, Você imagina. usou a técnica brasileira, americana e japonesa para passar. Mas isso é para tudo, né? Pra tudo. Pra, né? Pra Pra tudo. atacar, pra sacar, Pra né? tudo, E tudo. outra coisa que me chama muita atenção, você, né, para quem acompanha rede social, você que segue página de vôlei, assim, quando aparecem uns jogadas mirabolantes, os molequinhos, é tudo japonês. Uhum. São todos japoneses fazendo, jogando a bola não Cultura sei oriental. aonde, levantando de ataque, Uhum. aqueles o negócio de forçar a habilidade, né? Eles são muito habilidosos, cara. Uma coisa que me incomoda muito, agora eu virei o técnico. Agora, Eu vou vamos explicar lá. para você de casa, assim, vou explicar para você de casa. Existe uma coisa que você tem que fundamentar quando você está aprendendo a jogar, que é base da sua técnica. Por exemplo, Perfeito. se você que está defendendo, né, você está na frente da quadra. Toda bola que vai para lá e você vai defender com um dos braços, você Uhum. tem que pegar com o braço externo para jogar a bola para dentro. E do Lá outro de lado tem. fora. Cara, o que eu vejo de cara fazendo assim, ó, É. para cá. E a bola sai, vai Mesma pro coisa lado do de fora da peixinho, quadra. né? Sai do peixinho, pô, a quadra tá cá, você tem que pegar aqui. Pra quê? Dá peixinho com os dois braços. Hoje em dia, você raramente vê um atleta conseguindo fazer isso. Uhum. Eu falo que defender posicionamento. É muito mais posicionamento do que técnica. Se você botar um cone no lugar certo, a bola vai subir. Uhum. Né? Então, defender de costas para a linha. Porque se Sim. você fica em diagonal. A linha tá atrás de mim aqui, né? Aqui tá a linha. O cara defende diagonal para a linha. Pô, se sair um pouquinho, a bola espirra. E aqui, Sim. se está de frente de costas para mim, a bola vai segurar no meio da quadra. Exato. Bloqueio. Agora tô falando bastante. Mudou. Eu que tô sendo entrevistado. É Bloqueio. bom ouvir. Eu falei até com o Sandro, acho que. O último passo do bloqueio, quando você faz o bloqueio cruzado, o último passo, Aham. ele tem que ser bicado para frente da quadra. Né? Uhum. Fazer assim, ó. Passada Aqui é meu pé. cruzada ali, tá. Aqui, assim, ó. Porque você trava o salto, você não flutua. Você pode pular no lugar errado, mas você pular no lugar errado e ainda voar, né? Passar, você tá errado duas Essa vezes. consciência corporal difícil adquirir. Não tem, cara. Não. Isso aí não tem. Não sei o que acontece. Eu não sei se os japoneses conseguem fazer isso, mas eles conseguem ter um domínio de bola impressionante. Ale, eles sempre Vou até tomar uma tiveram. água que eu falei demais. Mas falou bem. Eles sempre tiveram. Eu vou voltar um pouco mais no tempo. Eu falei do Zé, não tem como não falar do Bernardo. Os dois são lendas, né? Tanto o Zé quanto o Bernardo. E esses caras mudaram o voleibol aqui dentro, né, do país. Eu acho que lá atrás, fomos nós que fomos atrás, nós buscamos chegar a essa mesma qualidade deles, né? E eu tive, de novo, os dois são as grandes referências aqui no país, o Bernardo e o Zé. Mas o Zé, eu tive a oportunidade de estar ali no dia a dia. E eu me lembro, e isso é assim até hoje, da importância do quanto ele estimula essa qualidade técnica. Né? Quando o Brasil, no caso,
atingiu o mesmo nível técnico, né, que o Japão ou que essas equipes orientais, aí o jogo ficou equilibrado e muitas vezes o Brasil ganhou. E eu acho que aí vem o detalhe desses caras, né? Do Zé Roberto, do Bernardo. Você falou de duas coisas agora. A gente tem um sistema defensivo, como é que a equipe, né, toda se posiciona, se prepara para receber um ataque logo após o saque. Tem a relação bloqueio e defesa, agora vamos falar como técnico, né? Eu, de acordo com você, a minha relação de acordo com você e o sistema de acordo com o time todo. Nisso tudo o Brasil evoluiu. E acho que não só evoluiu, como passou a ser exemplo. Acho que as grandes mudanças na história do vôlei foram feitas pelos brasileiros. A velocidade do jogo, o Ricardinho, para mim, acho que o melhor levantador da história. Ele foi um cara que mudou o jogo. Olha o que o André Nascimento jogou junto com ele, toda aquela geração. O Giba, que para mim foi o melhor jogador da história, no masculino. No feminino tem vários nomes aí que a gente poderia citar, mas eu acho que esses caras fizeram com que a nossa qualidade técnica aumentasse muito, e aí nessa parte de estratégia a gente acabou superando eles um pouco. E aí foi a vez deles de correrem atrás um pouco. Essa é a minha visão como técnico, minha opinião. E eles correram atrás. E hoje o acesso à informação está muito fácil, né? Então, assim, para você fazer um intercâmbio, você vai até o Japão para ver o que eles estão fazendo, você vai para a Polônia, você vai... E aí tem que usar a sua esperteza de pegar o que você viu de bom, tentar aplicar. Eu acho que isso tudo está fazendo o nível do voleibol mundial se equilibrar. Então, de novo, é muito difícil falar assim, ó, essa é a melhor escola, essa equipe vai ser campeão. É difícil. Difícil. Não, tá muito equilibrado, realmente. E você falou do Bernardo e do Roberto. Para mim, a grande questão dos dois, assim, é que eles são extremamente perfeccionistas naquilo, assim. Tipo, eles são muito ligados em tudo que tá acontecendo ao redor ali e tal, né? E acabam tendo uma interferência muito grande. E encontraram eles controlam bem o ambiente, exato, né? E tem uma forma de fazer, cada um do seu jeito, assim, que dá muito resultado. Só que, assim, vamos puxar o lado do vôlei brasileiro hoje, né? Concordo com tudo que você falou, né? A gente foi buscando, chegamos, aí eles começaram a buscar na gente, né? O Saquarema, o CT, né? Isso deu uma evoluída e tal. Mas eu acho que deu uma parada na base, assim, porque eu acho que o desenvolvimento deu uma interrompida. Sim. E aí a gente tem ainda material humano legal para trabalhar. Mas para as duas seleções brasileiras vencerem, né? Subir ao pódio nos Jogos Olímpicos, tudo tem que funcionar muito bem, cara. Tudo. Sabe? Eu fiquei bem iludido com o feminino na VNL. E eu acho que o time jogou muito mais do que eu esperava. Mas que todo mundo jogou bem. Sim. Acho que perdeu pro Japão, porque o jogo foi um jogo muito atípico do Japão. O que elas defenderam, elas nunca defenderam. Eu nunca vi o Japão jogar exatamente desse jeito. Não, elas defendem bem, mas aquele dia elas defenderam absurdamente bem. Elas fizeram tudo bem. Foi um jogo atípico, né? Foi um jogo, e foi ali, pau, e o Brasil não teve bem. Só que eu acho que falta uma... Tipo, a Itália tem 2 derrubadoras de bola. Exato. A Sérvia tem uma menina canhota lá, a tal de Bosco, que é um negócio que ela nem jogou. Ela pode ganhar um jogo. Ela nem jogou. Aí, que mais? A China não foi com a equipe principal. Não foi com o time todo. Pra mim, aquela canhota ponteira é uma das melhores jogadoras do mundo. A Rui, né? Ela é uma craque. Ela é craque. Sim. Ó, tem isso. Os Estados Unidos tem 250 mil atletas. Tem seleção A, B, C, C, D, E, F, G, H, mesmo I, nível. Tudo assim. De repente, assim, o que ele tá escondendo lá, uma jogadora. É um time muito bom. Então, o Brasil não tem uma super oposta e precisa estar todo mundo bem. Se tá todo mundo bem, pode funcionar, porque assim, a Rosa Maria vai derrubar a bola, se chegar bloqueio quebrado para ela. A Carol vai bloquear muito, porque ela bloqueia muito mesmo. Talvez o melhor bloqueio central do mundo seja ela. Se o saque funcionar bem. Precisa funcionar também. A Thaísa vai derrubar a bola no meio, porque ela ataca bem a bola, mas o passe tem que sair bom. Sabe? A Gabi vai rodar a bola, mas tem que chegar passe ali e tal. Enfim, eu acho que a Ana Cristina deu uma opção diferente pro time, mesmo sofrendo muito no passe. Sim, né? sim. Ela fica com meio tapetinho para ela, né? Meio taraflex para ela não se deslocar tanto e o pessoal vai caçar ela mesmo. Mas ela dá uma condição de bloqueio que o Brasil não tinha, ela força um saque que o Brasil não tinha. Então, e você tem que bancar essa atleta, né? Tem que bancar. Né?
Tem que É uma bancar. menina muito jovem e tal, Uhum. que já teve outros problemas, mas é um baita de um talento que ela muda a história do jogo se ela estiver bem, Sim, sim, né? ela pode mudar. E ela é uma menina. Eu trabalhei não só com ela no Pinheiros, mas como com a mãe dela, né? A Cissa. E é nessa hora que a gente vê que a gente tá ficando mais velho, né, Ale? Aí, você não Eu fez não isso. peguei essa época. Você não Eu não pegou, é. peguei. Quando eu conheci a Ana Cristina, ela já era adulta. Já era adulto. Então as duas. E assim, a Cissa, sempre um exemplo como pessoa, como atleta, né? E a Ana Cristina tá seguindo o mesmo caminho. Jovem ainda, acabou de fazer. São 20 anos de idade, né, Ale? 20 anos de idade. É muito. Você para analisar friamente, assim, é muito jovem. Tá jogando numa das melhores ligas do mundo e tá na mão do Zé. Essas dificuldades todas, aí agora é uma questão de tempo, mas eu não tenho dúvida, ela é super responsável, super aplicada, uma das melhores, um dos grandes nomes aí do voleibol brasileiro. E na mão dessa equipe, dessa comissão técnica, daqui a pouquinho esses problemas aí, eles vão sumir, eu não tenho a menor dúvida. Tá na mão das melhores pessoas, das pessoas mais competentes. Você colocaria ela como oposta? É uma dúvida que o Zé vai quebrar a cabeça agora, hein? É como você falou. A Rosa Maria jogou com a gente no Pinheiros, por exemplo, lá atrás. Eu gosto muito da Rosa. Ela Também. tem um braço rápido, um braço pesado, Não, ela tem personalidade, que é legal, muita porque, né, personalidade. funciona bem. A Rosa é uma das jogadoras mais inteligentes que eu conheço, dentro e fora da quadra. Então, eu também acho que ela pode assimilar muita coisa depois dessa VNL. Ela ainda pode Não, melhorar mas ela muita jogou bem, coisa. eu não tô Jogou falando, eu não, bem. tô longe Não, de não. criticá-la como atleta Não, veneno. É nem. que eu acho, assim, ela é uma jogadora que depende de outras coisas funcionando, que daí ela vai jogar Sim, muito bem, sim. né? E, assim, com E bloqueio assim, pesado, né? Pô, nem o Marcelo Negrão no auge rolava todas. não é simples assim. Mas é o que você falou, algumas seleções, quando você fala da Egonu, quando você fala da Boscovic, A Vargas. a Vargas, é difícil, né, Ale? É, É um nível porque brincando, acima do top, não, e né? Elas brincando, estão. assim, jogando mal, as mulheres vão fazer 15, 18 pontos no jogo. Exatamente. Bem, elas Exatamente. fazem mais de 25. E aí, para definir, né, quem vai de oposta ali, é um quebra-cabeça Não, o Zé até que nesse jogo contra a Polônia, ele usou a Ana Cristina colocou, né? ali como oposta. Eu acho que depende muito, assim, da Júlia tá bem, né? Sim. Da E Pri, foi super bem também. da Pri Daroit tá bem, É. né? Que Uhum. são as outras posições de ponta. Ainda falta definir, né? Sim, sim. Agora ele tá Nesse na. momento que a gente tá gravando, falta definir, né? Exato. Mas provavelmente quando estiver no ar já estará definido. Mas eu acho que, assim, todo técnico tem plano A, B e C ou não? Ah, tem. Você tem que ter, né? Um plano de jogo. Você testa no treino, quando você vai pro jogo, você tem ali um plano de jogo. Você tem que pensar em tudo, né, Ale? Tudo que pode acontecer. E principalmente quando você tá perdendo, né? Por que não? Se você começa perdendo 2-0, o jogo não tá funcionando, plano B tem que entrar em ação. Plano C tem que entrar em ação muitas vezes. É o famoso plano de jogo. Você vai com uma estratégia definida. Isso é uma coisa que a gente fala bastante nos cursos, né? Qual a diferença entre a estratégia e a tática, né? Isso é uma coisa legal. Então, assim, na teoria, quando você pesquisar a teoria, a estratégia é tudo que você planeja para ir para o jogo. O time do Paulinho vai jogar contra o time do Alê. Então, a estratégia está formada. Nós vamos jogar assim, assim, assim. E a tática é essa capacidade da mudança durante a partida. Existem outras teorias, mas quando você estuda a fundo, eu trabalhei muito, eu dei aula na pós-graduação da FMU, de voleibol, na USP também, dei alguns cursos na USP, quando a USP ainda fazia curso de voleibol. Então é isso, estratégia e tática, plano A, plano B e se precisar o plano C. Você nunca vai com um plano só. Gostei. Era isso que eu queria ouvir. Porque isso me incomoda às vezes no futebol, né? Uhum. No futebol, os caras têm o plano A e o plano B, assim, ele vai falar assim: acho que eu vou fazer isso aqui agora. Ou o plano B é sempre o mesmo, assim, né? Sempre as mesmas trocas e tal. E não, e a gente tá falando aqui, eu tô te perguntando para saber a sua opinião, mas com certeza, tanto que o Zé já testou a Ana na posição de oposta, né? Sim. Depende também da adaptação dela, né? Porque na Turquia ela tá jogando de ponteira Tá passadora jogando mesmo. de Né? ponteira. É a posição dela, né, Ale? Mas ela é uma menina cheia de qualidade. Ela pode ser usada como oposta também. E simples, nós temos Roberta e Macris.
duas jogadoras diferentes. Se eu tivesse Roberto e Macris, com quem joga? Então, para mim, são as duas melhores. Uma das duas, aliás, as duas são as duas melhores levantadoras do Brasil hoje. E no cenário internacional também, elas estão no topo da lista. Masculino, o Bruninho e o Cachopa hoje. Então, o simples fato de você mudar um levantador, o jogo já muda. Então, as mudanças, hoje em dia, dificilmente você vai conseguir manter um sistema, ou um padrão, ou uma estratégia do início ao fim do jogo. As mudanças são necessárias e você tem que estar preparado para isso. Uhum. O feminino tá tão em evolução, né? Que você vê hoje, né? Uma pipe sendo atacada, bem feita. Com velocidade. E principalmente, uma coisa que eu sempre cobrei, assim, desde quando você tava no BCN, assim, por que o feminino não sacava a viagem? Pô, agora as meninas estão vindo, a Ana Cristina saca a viagem. Por que demorou tanto pra... É falta de confiança? O que seria? Olha, Lê, eu não sei te explicar exatamente o que é, mas a bola no vôlei feminino especificamente, para você ter essa opção do seu time ou de uma jogadora sacar a viagem, precisa ter um braço pesado, porque se o saque não tiver força, o controle, muitas dessas equipes tops, talvez a grande maioria delas, tem sempre 2, 3 caras, homens, ajudando durante o treino. Então elas estão acostumadas ali com o braço, né? O braço do treino. O famoso braço. Então assim, se elas estão acostumadas a passar o viagem de um cara dando porrada todo dia, quando ela vai jogar contra uma menina, esse viagem tem que valer a pena. Senão, talvez o saque flutuante tenha mais possibilidades, um pouco mais de precisão. Tá, mas... Então vamos pensar assim. Tá. Porque realmente, né? Elas defendem muito bem e passam bem. A maioria dos times tem jogadores com habilidade, porque a rede é mais baixa. Sim. E as meninas são tão altas quanto os caras hoje em dia. São né? muito grandes. Muito grandes. Todas elas, tipo, a Ana Cristina, sei lá, maior que eu. Até 1,94 m. Salta muito. Né? Quanto? 1,94 m. É muito grande. É muito grande. Então, assim, pega a envergadura, ela vai sacar a altura de cima para baixo. De cima para baixo. Então, ela pode dar um saque flutuado muito forte. Sim. O saque da Thaísa, por exemplo, né? O saque da Thaísa, da Carol, são saques rasantes. Ok, eu entendo, pode ser um saque flutuado, mas com força, né? Não flutuado só por flutuar. Exato, né? Exato. A Ana Cristina deu o saque mais forte da VNL, aí, o recorde 118, se eu não estou enganado. Quer dizer, o braço tá chegando. Então. Exato, exatamente. Por que não sacar lá do fundo, então, pra bola flutuar e vir pesada? Né? Aí é um vôlei mais antigo, né? Que encostava na parede e lá. Mas você vê, imagina você sacando lá do fundo contra uma equipe como o Japão, falando de novo do Japão. Aquele time, ali, acho que você pode sacar pedra que eles vão passar, cara. Eles vão passar. E é isso. O treinamento se desenvolveu demais hoje também. Hoje não fica nada para trás. Não fica nada. Você vai treinar, falando ainda de recepção, você vai treinar uma linha de recepção, você tem o cara dando porrada, você tem a máquina sacando com o giro para a direita, com o giro para a esquerda, controlando a velocidade. A Ana Cristina saca 118, então vamos colocar a máquina aqui a 120, só para você... Então, assim, o treinamento, ele tá muito, muito específico. Então, não vai ser pela falta de treino que você vai ter determinada dificuldade. Não por isso. Então, assim, para você vencer uma barreira, seja ela qual for, jogar contra um bloqueio, ou para receber um saque, ou para sacar contra uma linha de recepção, isso exige muito, muito treino. Não tem nada para trás mais. Não ficou nada para trás. A máquina saca em giro também? Tem máquina hoje que elas já saem rodando um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Eu tive na Romênia, eu vi... Tem um grupo universitário na Romênia. Romênia tem uma liga boa, tá investindo bastante. Foi um lugar que eu gostei bastante de morar e trabalhar. E aí tem um grupo de universitários desenvolvendo equipamentos para o vôlei. Um deles é a máquina de saque, que você ajusta aquelas anilhas, uma um pouco mais para cima, outra um pouco mais para baixo, para definir o giro da bola. Legal. Já viu aquela máquina de bloqueio inventada pelos japoneses? Não, máquina de bloqueio não. Quando você vai treinar ataque, tem lá os robozinhos que eles correm, salta, bloqueia, e você posiciona a mão. Você tem o Alê costuma jogar um pouco mais a mão esquerda.
a máquina ajusta a posição da mão. Característica A característica específica do jogador. Então, Ah. o alto rendimento, cada detalhezinho desse, quanto mais equipamento você tiver, melhor. E tem nesse nível. Depois dá uma olhadinha aí no equipamento do Japão. Não, a vou velocidade procurar. que eles deslocam e o posicionamento de mãos e braços. Eu acho que é uma preocupação tanto do Bernardo quanto do Zé Roberto, a questão física, né? O Zé sempre repete isso, né? Sim. Porque, vai começar os jogos, né? Vão começar os jogos, são 12 atletas só na Olimpíada, né? Só vai uma líbera, né? Exato. Perde uma, né? Você fica manco mesmo, assim. Cara, então, assim, e aí, força treino? Uhum. Porque a gente tá gravando aqui, faltam, sei lá, 27 dias para os jogos começarem. Exato, falta pouquíssimo. Mas força treino, assim, faltando tempo? Porque você fica meio amarrado, né? Você tem que forçar, tem que treinar bastante. Né? Por exemplo, jogou VNL, o time tá passando mal. Pô, tem que treinar muito passe. Não pode esquecer do resto, mas tem que forçar ali para ver se melhora, né? Sim. Ale, tem a equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, ela é muito participativa hoje em dia, dentro de uma equipe como essa. Então, por exemplo, a seleção feminina, a gente tem o Zé Elias ali como o líder da preparação física, o Fábio Correia, outro cara, esses caras são gênios da preparação física. O Fábio é preparador físico do Cruzeiro, masculino, e tá na seleção. Exato. Então, assim, eles são engraçado. gênios. Esses dias ele me ligou, assim, tudo bem, aqui é o Fábio do Cruzeiro. Eu falei, Fábio, eu te conheço há 20 anos, não precisa se apresentar. Outro que fazia isso era o Rafinha, o levantador. O Rafinha é extremamente educado. Ele manda mensagem: oi, Ale, tudo bem? Aqui é o Rafa, levantador do Taubaté. Então, tipo, cara, mandou o currículo. Eu sei um pouquinho da sua história, né? Esses caras são gênios. Então, assim, eles estão trabalhando. Se todo mundo. Eu acredito que ali eu gostei do que eu vi no Brasil. O campeonato foi difícil, mas eu acredito também que vai chegar melhor ainda fisicamente para a Olimpíada. A equipe de trabalho é extremamente competente ali, é muita gente boa trabalhando. E, claro, a sua pergunta, força o treino? Se dá para forçar, vamos forçar. Mas a parte técnica e a parte física, elas precisam andar lado a lado, né? E isso é a programação. Periodização. Eu sou um cara que estudei muito. Eu gosto eu me considero uma pessoa estudiosa dentro do trabalho. E hoje você precisa desse grupo trabalhando com você. A periodização é fundamental. Então, quando você traça o plano, então a Olimpíada está aqui no final da linha e a VNL estava aqui, claro que a gente vai chegar aqui para jogar e para ganhar, mas o ponto principal está aqui. Então, eu acredito que para a Olimpíada o Brasil ainda vai chegar melhor do que eu não tenho dúvida disso. Na VNL. E eles vão controlar. E como as outras equipes também vão chegar. Sim, sim. Exatamente. A gente falou aí no meio, né? A seleção dos Estados Unidos tem, eu falei, 250 mil atletas diferentes, né? A seleção ABCD, FGH. Tem um amigo meu que jogou comigo até infanto, ele foi atleta de vôlei de praia, jogou em Portugal, tá? Ele mora nos Estados Unidos hoje. E ele trabalhou num campeonato que tem lá, de clubes amadores. Você já viu isso? A quantidade de quadra que tem? Já. Tipo, são 300 quadras espalhadas num galpão. pavilhão. Não, é num centro de exposições, como se fosse um centro de exposições, tipo um IMB da vida. Infinitas quadras. E assim, 15 dias de jogos, milhares de atletas. Dia inteiro o jogo. Dia inteiro, cara. Por isso que tem jogador que dá com rodo lá. Exatamente. Impressionante. Tem muitos brasileiros, né, nos Estados Unidos. O Mauro Graça é um deles, né? O Mauro Graça tá Mas tem um monte. Ó, vou falar. O César Feijão, Benatti, é um cara que Esse eu não tá... conheço. O Feijão é um cara amigo de infância também. Aqui ele trabalhou principalmente no Paulistano. O Paulistano teve muita equipe boa, né? No voleibol, principalmente nas categorias de base. Mas ele saiu muito cedo. Agora acredito que ele tá uns 15 anos. Ele foi para Nebraska primeiro. Depois ele mudou para Bakersfield, na Califórnia. Hoje ele tá em Los Angeles. É um cara que construiu a carreira dele nos Estados Unidos. E, inclusive, a gente costuma fazer alguns cursos internacionais. Quando ele está aqui, a gente faz curso aqui, eu e ele. Eu lá na África, uma das minhas funções lá é desenvolver os profissionais. Então, num dos módulos, o César Feijão, conhecido como Feijão, participou. Então, a gente costuma trocar. Eu fui para a Califórnia visitá-lo
E foi lá onde eu tive a oportunidade de ver ao vivo. A hora que eu entrei naquele lugar, eu falei, cara, quantas pessoas estão jogando vôlei aqui É dentro? impressionante. E é isso na quadra e na areia também. Porque Também. existe um dia lá de captação de atletas para a universidade. Sim. Que é impressionante. Eu encontrei o Anjinho na praia lá. E Sim. daí encontrei com ele sem querer. Tava vendo esse olho. Falei, esse cara, fui lá falar com ele e tal. Anjinho. Tinha jogado com ele no juvenil. E... O craque da areia, né? Craque. E assim, você falou em brasileiros lá, ó. Né? Feijão, que desculpa, não me lembrava dele. Sim. Mauro Ele é mais Graça, novo. o Ronaldo Pacheco, sabe o Ronaldo? Sim. Do time do Maurício, Aham. da Telesp lá, da Fonte. Uhum. O Alan, o Líbero, tá lá. O Diogo, o O ponteiro. Diogo, Leandro tá lá. Visotto. O Visotto acabou de chegar lá. É. Paulo Coco tá indo. Paulo Fabiana. Coco Né? indo. E se você quiser ir, Paulinho, a gente tem uma dica pra você. O Lucas Negrin pode te levar ou te dar um caminho pra você conseguir o green card e trabalhar nos Estados Unidos. Dá uma olhada. Ale Oliveira e amigos do Ataque e Defesa. Ale, você é sempre muito gentil nas minhas apresentações. Paulo Milagres, um prazer falar contigo, acompanhar sua carreira em Ruanda. Muito sucesso para você cada vez mais. E saiba que não é só em Ruanda que temos técnicos renomados. Aqui nos Estados Unidos, muitos técnicos, pessoas que têm uma formação superior, que é empreendedor, estão vindo para os Estados Unidos porque a economia não para de crescer, além de precisar de pessoas bem qualificadas. Então, nós estamos num momento aqui nos Estados Unidos de muito crescimento. Os 2 próximos eventos, os maiores eventos esportivos acontecerão aqui nos Estados Unidos, que é a Copa do Mundo em 2026 e também a Olimpíada lá em 2028. Então, o QR Code na tela, faça uma aplicação, vem conversar comigo. Se você quer morar nos Estados Unidos ou fazer negócios aqui, eu posso te ajudar e te encaminhar para os melhores profissionais. Aqui nós temos uma estrutura de mais de 70 pessoas, entre advogados, pessoas de negócios, espalhados pelos Estados Unidos, também na América Central e também aí no Brasil. Então, mande uma mensagem. Pessoalmente, eu vou ter o maior carinho do mundo em poder te ajudar. Paulo, um forte abraço para ti. Um abraço a todo o pessoal aí do estúdio. Valeu! Valeu, Luquinhas. Muito obrigado pelas dicas. O Lucas é um monstro, cara. E sabe tudo desse negócio. Impressionante. Eu não sei como cabe tanta informação sobre visto, sobre imigração, oportunidade. E a gente tá falando aqui, né, no nicho vôlei, mas esses dias ele me falou assim, ó, tá indo aqui um protético. Conseguiu o green card para trabalhar nos Estados Unidos. Então não é só ligado ao esporte. Eu acompanho todas as entrevistas que vocês fazem aqui. Aproveitar, vou deixar um abraço pro Lucas também. Isso, ele gosta, ele adora. Eu vejo todos os vídeos, todos os posts, eu acompanho o que ele está falando. É incrível ter alguém como ele, né, que ajuda, né, a abrir portas. E a Tizan, né, Ale? Não dá para deixar de falar sobre local. Você ganhou alguma coisa? Além do café, você deu mais alguma coisa? O Lucas, não esquece de fazer o Pix para mim, Rafa. O Pix logo tem que ser antes de terminar, hein? Senão a gente vai falar mal antes do fim. Mas eu fiquei. Todo mundo que esteve aqui, as pessoas que eu assisti. E teve gente que não esteve aqui, falou, né? que me falou muito bem. Mas eu estou impressionado com estrutura, material, ganhamos espaço. Antes era bonitinho, mas era pequenininho. Agora tá lindão e grandão. Mudou. Tá muito profissional e pro esporte. Paulinho, estamos encaminhando para o final, né? Quando que você volta para Ruanda? Agora? Ale, eu tô de férias. Agora eu tô de férias. Esse ano tem Olimpíada. Não teve campeonato na África agora nesse segundo semestre. E eu devo voltar para Ruanda aproximadamente 19 e 20 de agosto, que é meu aniversário. Não vou nem conseguir passar o aniversário aqui. Achei que ia ter um churrasco aqui. Mas o churrasco a gente faz antes, né? Faz antes, com certeza. Lá na fazenda? Lá na fazenda. É que ele mora numa chácara, né? Todo naturalista. Eu vou te perguntar, eu não vou te perguntar coisas para você responder na lata, tá? Melhor jogadora do mundo na atualidade. Essa pergunta essa é a mais difícil. Eu acho que o feminino é mais difícil para responder do que o masculino. Mas eu vou colocar melhor jogadora, Gabizinha. É mais completa. Né? É a mais completa. Ela é uma craque de bola, né? Muito, muito, muito craque. Ela é a melhor, sem dúvida. E no masculino? Ale, eu gosto do Fornal, ponteiro polonês. Gosto muito daquele cara, tecnicamente. Eu vejo características parecidas, assim, Gabi e Fornal. É difícil dar um nome, mas na lata, de cara, ele é o cara que me vem à cabeça.
Você vai montar o time. Quando você vai montar o time, você começa por qual posição? Principal. Levantador. Levantador. Sempre levantador, levantadora. Sempre. Ali tá. A bola vai passar na mão dele, dela, o tempo todo, né? E é importante. Hoje em dia isso tem muito peso, né, Ale? Não é só a parte técnica, é a condução, é o tratamento, é como ele conduz o grupo junto. Então, acho que o levantador acaba tendo no final uma responsabilidade um pouquinho maior do que as outras. Ali. Posso te perguntar qual que foi a melhor atleta que você trabalhou até hoje? Pode sim. Então vou te perguntar, qual foi a melhor atleta que você trabalhou até hoje? Macris. No Pinheiros? No Pinheiros. Por bastante tempo. Eu conheci a Macris quando ela era mirinha. A Macris tinha 14 anos, ela era bem miudinha. Eu trabalhava em Osasco e ela jogava em São Caetano. Ai, a piada é horrível. Ela era sininho, né? A mini fada vegana. Era mini fada. Era mini fada. E a Macris, eu literalmente conheci ela menina. Muito menininha. E quando ela foi para o Pinheiros, ela já era uma outra jogadora, mas eu acho que ali foi o divisor de águas para ela. Ela muito diferente de tudo que eu já tinha visto até então. Principalmente a velocidade, a capacidade de entendimento, de raciocínio. A Macris foi uma jogadora, para mim, que a informação só precisa chegar uma vez. E o mais importante na Macris, que é uma coisa que eu gosto nela, se a estratégia traçada não está funcionando, a capacidade de adaptação dela durante a partida, para mim, é a melhor que eu conheço. Então, vou citar ela como a melhor jogadora que eu já trabalhei. Você jogou com a Carol no Pinheiros ou não? Também. A Carol Central? Carolana? Sim. Eu já vi muita gente boa ali. Na época que eu fui assistente da Irma, a gente teve um juvenil. O nosso juvenil era Jaqueline e Paula Pequeno na ponta. E era um juvenil assim que ganhou invicto, não tinha nem como, acho que você sentasse e ficasse lá. Eu trabalhei com Paula Pequeno, Jaqueline, trabalhei muito com a Denísia, Dani Lins, até tem uma lista grande. Conheci todas essas meninas ali na base, infanto, juvenil. A Bia, Ana Beatriz Central, que estava no Roma, agora está no SESI. Bia chegou Voltou agora. Chegou com 14 anos numa peneira lá em Osasco. E trabalhei alguns anos com ela. Mas qual que você acha que é o grande segredo da Carol para ter esse bloqueio fenomenal que ela tem? Dedicação. Ela é uma atleta extremamente dedicada. É mais uma que eu coloco na lista de pessoas inteligentes, né? Porque o vôlei é um esporte muito estratégico e muito detalhe, né? É um joguinho de xadrez ali. Cada bola, cada rodízio. E acho que todas elas, né, que chegam para jogar, não só no nível de seleção, mas em nível de clube também. Qualquer uma dessas ligas aí do mundo, você precisa ser muito boa e ter um entendimento do jogo diferente para conseguir jogar. E a Carol, eu acho que tem essa característica. Melhor técnico para você, assim, que você fala assim, pô, eu queria ser igual, chegar perto desse nível desse cara. Pode ser no mundo inteiro, não precisa ser só aqui. Ale, tem muito técnico bom. Eu rodei e tive chance de ver técnico no mundo inteiro. Mas eu ainda acredito que o Zé Roberto e o Bernardo estão na frente de todos eles. Não, só pode escolher um. Não quer? Pode deixar os dois? Pode deixar os dois. Tá bom. Pode ficar em cima do muro uma vez. Tá, beleza. Não, eu sempre falo isso porque é meio injusto, né? Tipo sim, assim, sim. Ficar... Assim, eu já tive muitas conversas com o Bernardo. Já pude acompanhar o treino dele uma ou duas vezes, assim, alguns dias. O Zé, eu vi o Zé no dia a dia. No Finasa. Em Saquarema também. Já fiquei em Saquarema acompanhando de perto, vivendo o dia a dia. Para mim, ele é um cara que o vôlei evoluiu, ele evoluiu junto, e muito da evolução do voleibol, eu acho que foi por causa dele. Ouro, prata e bronze, masculino e feminino, nos Jogos Olímpicos de Paris. Faça seus milagres. Eu acho que a situação do masculino é mais difícil do que a do feminino. Toda da seleção brasileira. Da seleção brasileira. Você quer que eu coloque as seleções que vão ficar com ouro, prata e bronze? É, o seu pódio. No feminino eu vou colocar assim... Eu tenho que colocar Brasil, não tem como. Não, mas de ouro? Vou colocar o Brasil. China, Turquia. Cara, Brasil e China numa final olímpica? Assim. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver o Brasil ganhando.
A China me assusta um pouco. Eles nem mandam o nome, eles gostam da Olimpíada. A China, o negócio deles é a Olimpíada. Eles se preparam para ganhar a Olimpíada. Então eu coloco a China aí como talvez uma das equipes favoritas. Vai ser difícil, mas eu vou colocar sim. Tenho que acreditar Legal. sempre no Brasil. Legal, também. Masculina. No masculino, Polônia, Itália, Brasil. O Brasil tem que estar no pódio para mim. Mas o time da Polônia é difícil de bater. Foi batido agora, mas eu acho que não vai acontecer de novo na Olimpíada, não. Vamos ver. É bom lembrar, né, que a fórmula dos Jogos Olímpicos mudou, né? Sim. São 4 grupos com 4, passam 2. 3 grupos, né? 3? 3 grupos com 4 são 12, equipes. verdade. São Passam os 2 dois primeiros e os 2 melhores melhores terceiros. terceiros. E, cara, Você aí, viu o grupo masculino? eu não gosto muito de lembrar. Que no feminino eu já acho complicadinho. É. Né? Polônia E o Brasil no masculino vai pegar o Egito. Eu joguei contra o Egito algumas vezes no ano passado. O Egito foi jogar um torneio aí no final do ano passado ou no começo desse ano. Ganhou do Japão. No Egito é o país pior ranqueado. Mas ainda assim é um jogo perigoso. É no dia Não acredito. 2 de agosto. É o terceiro jogo da seleção masculina. O Brasil estreia contra Itália, joga Itália, Polônia e Egito depois. Egito e Brasil. É. E o feminino tá no grupo do Quênia, aí não tem jeito, vai ganhar, mas, vai ganhar. mas pega Polônia e Japão, Pega a Polônia que e acabou Japão, de perder, né? né? Então você Acabou causa de aquela perder. coisa assim. É. Eu duvido. O Japão vai defender a mesma coisa que defendeu. Duvido. É impossível, Não. é impossível. Acho que não vai fazer outro Mas- jogo daquele. Paulinho, queria agradecer absurdamente sua presença conosco aqui. Muito que agradeço. obrigado por poder Obrigado a aprender, você. escutar a sua experiência aí internacional, nacional. E, cara, adorei a história de Ruanda, adorei saber que existe um amor, né, pelo vôlei lá. Sim. Talvez seja uma Polônia na África, né? Pode ser assim. Apaixonado. Mas é um lugar de muito potencial, Ale. Eu gosto muito de estar lá. É como você disse, cria um amor mesmo pelo país. Eles já vieram para cá, técnicos, jogadores, e agora existe uma possibilidade deles virem para cá no final desse mês ainda. Então, a gente está programando aí. Bom, estaremos presentes aqui para acompanhar. Quem sabe trazer alguma representante. Exatamente. Sabe que a bola de vôlei aqui não tá à toa, né? Já que você falou que você assiste, ela é toda sua agora. Explicar pra gente aí o que é o vôlei na sua vida. Desde que eu me entendo por gente, eu estou envolvido com o vôlei. Eu fico até um pouco emocionado quando eu falo. Como todo menino brasileiro, eu nasci, eu posso dizer, ainda bem que eu tive o meu pai e minha mãe. Eu nasci ali na Brasilândia, onde tive muitos amigos eu perdi muitos amigos, né, pro crime. Ali era assim, ou você ia pro crime ou você ia pro esporte. Eu tive essa oportunidade de ir pro esporte. E como todo mundo, fui pro futebol. E um dia, numa escola pública, sempre estudei em escola pública na Brasilândia, um professor, quando eu tinha 11 anos de idade, implementou o voleibol na escola. E aquilo mudou minha vida. Então, desde os 11 anos, eu vivo o vôlei. O vôlei é um amor, é família, é uma paixão, e é uma coisa que, se eu tiver a oportunidade de trabalhar o resto da minha vida com isso, é o que eu vou fazer. Eu acho que é o casamento que não existe divórcio. Isso é o voleibol para mim. Bonito. Paulinho, obrigado, cara. Obrigado você, Parabéns Ale. aí pela carreira que você está construindo. E parabéns para vocês aqui pelo trabalho. Acho que o teu nome não é à toa, né? Paulinho Milagres. Acho que você tá fazendo... Paulo de Tarso Milagres. Ainda tem o de Tarso ainda, presente da minha mãe. Fazer a brincadeira, né? Que é irresistível, né? Com Milagres. Sempre. Eu acho que você contou um negócio muito legal, que eu acho que serve como inspiração, né? O professor tá dentro de você, né? Sim. De você sair garimpando atletas espalhados, principalmente num lugar como Ruanda, assim, né? Exatamente. Né, pegar um moleque de rede, assim, e ver, né, que ali tem um talento e não pensar 2 vezes e oferecer estudo para a criança, que já é alguma coisa super importante. Então, que você nunca perca, né, essa condição de professor que está inserida dentro de você pela história e por tudo que você estudou. Você falou várias vezes que você estuda, né? Uhum. Você fez curso, isso que você gosta, assim mesmo, né? Você é Exato. professor de essência. É um amor,
E que você continue levando o nome do Brasil pelo mundo, né? Porque é o técnico brasileiro, né? Mostrando nosso valor, nossa qualidade. E é um esporte que a gente lutou tanto para estar entre os melhores do mundo. E eu acho que você faz parte dessa história. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Ale. Abraço. Todos da Tizão. Um abraço. Valeu, cara. Valeu. E obrigado para você que chegou ao final desse vídeo. Eu agradeço muito a sua presença. Curta, comente, compartilhe. Conta a história do Paulinho para os seus amigos que gostam de vôlei, que não gostam, que são técnicos, são professores. Pega aí uma parte e manda. Compartilha no grupo da família para todo mundo ficar sabendo. E também se inscreve aqui no canal para a gente crescer. Obrigado, Tizan, por preparar todo o podcast, todo o estúdio para a gente poder fazer essas conversas, e também ao Lucas Negrin, esse monstro da imigração que está conosco já tem um tempo. Abraço para vocês todos, até a próxima. Tchau.